Brasileira é muito mais importante que um detalhe como esse. Então é engraçado que a gente saiba desses detalhes mais, enfim, em tom de brincadeira, mas é muito mais importante que a gente tenha orgulho da nossa formação e de qualidades que nós brasileiros temos hoje, que foi nascido e que começou a formação nessa época da vida de Dom João VI para o Brasil. A mostra revela o interesse de Dom Pedro II pelo povo judaico. Grande estudioso de línguas e culturas, teve 4 professores de hebraico. O imperador selecionava trechos de livros e fazia as traduções. Naquela época, o hebraico era um idioma voltado à liturgia e ao culto. A ideia da mostra surgiu a partir dessa Torá, um texto sagrado judaico. Ela foi encontrada no Museu Nacional do Rio. Os pesquisadores acreditam que seja uma das mais antigas do mundo. Ou foi comprada por Dom Pedro II durante sua viagem à Palestina, ou chegou ao Brasil junto com outros objetos. Dom Pedro era extremamente católico. E ele achava que ele queria cada vez entender mais o catolicismo. A partir daí, então, ele começou a estudar hebraico para ler as escrituras hebraicas no original. E quem sabe assim chegar a um entendimento muito mais profundo que lhe interessava, que lhe era importante a respeito da sua religião, que era o catolicismo. Ecológica no Brasil, é importante captar o espírito da colonização, da relação dos colonizadores com o território brasileiro. Ao longo dos séculos, da história desses 500 anos, ocorreu sempre um processo muito intenso de destruição do ambiente natural. Uma grande preocupação com relação a isso. Então, essa preocupação, ela começou a se manifestar através de alguns cronistas coloniais do século XVI, do segundo século, ou melhor, do século XVII, do segundo século depois da chegada dos europeus. Olha, por exemplo, um personagem chamado Frei Vicente Salvador, que foi o primeiro autor de uma história do Brasil, ele escreveu uma história do Brasil no início do século XVII, foi, na minha opinião, até onde eu tenha conseguido pesquisar, a primeira pessoa a fazer uma denúncia desse tipo de destruição. Ele dizia que criticava o comportamento dos colonizadores que, por mais arraigados que na terra estejam e por mais ricos que sejam, tudo pretendem levar para Portugal. E isso não só os que de lá vieram, mas também os que aqui nasceram, que uns e outros usam a terra não como senhores, mas como usufrutuários, só para desfrutarem e a deixarem destruída. José Bonifácio é um personagem interessantíssimo, que é muito conhecido, o patriarca da independência, mas não se conhece a obra científica e a obra ambiental dele, né? Ele era um cientista brasileiro, um geólogo que fazia parte desse grupo do Vandelli, em Coimbra, e que quando voltou ao Brasil, mais tarde, em 1819, ele começou a crítica mais profunda do que estava acontecendo naquele momento em relação à sociedade brasileira, incluindo a relação com o território. Um elemento fundamental do José Bonifácio era como a preocupação com a destruição ambiental assumia um caráter quase apocalíptico para ele, naquela época. Ele diz que a natureza fez tudo a nosso favor, nós, porém, pouco ou nada temos feito a favor da natureza. Nossas preciosas matas vão desaparecendo, vítimas do fogo e do machado da ignorância e do egoísmo. Nossos montes e encostas vão se escalvando diariamente, e com o andar do tempo faltarão as chuvas fecundantes que alimentam nossas fontes e rios, sem o que o nosso belo Brasil, em menos de 2 séculos, ficará reduzido aos desertos da Líbia. Isso em 1823.